participando. Aleluia. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, obrigado, varão. Lucas 24, a partir do versículo número 13. Lucas capítulo 24, a partir do versículo número 13. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler até o 35, ok? Lucas 24, do 13 até o 35. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante uns 11 quilômetros de Jerusalém, e conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, tendo se aproximado, pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. E lhes disse: que assunto são esses que discutis enquanto caminhais? Eles detiveram-se com um semblante triste. Mas um deles, chamado Cleofas, disse: és tu o único que vive em Jerusalém e que não sabe os fatos que nela aconteceram nesses dias? E ele disse: quais? Disseram-lhe: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos nós esperássemos que fosse ele quem libertaria Israel. Todavia, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres de nosso grupo, porém, nos deixaram desconcertados. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não tendo encontrado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma aparição de anjos, os quais disseram que ele está vivo. Versículo 24, está certo aí, gente? Amém. Alguns dos nossos também foram ao sepulcro, e o encontraram tal como tinha dito as mulheres, mas não o viram. Então, ele lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crer em tudo que anunciaram os profetas. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E tendo começado por Moisés e passando por todos os profetas, interpretou-lhes o que em toda a Escritura havia a seu respeito. Eles se aproximaram do povoado para onde iam, e ele fez menção de prosseguir. Eles insistiram: permanece conosco, porque é tarde e o dia declina. Então ele entrou para permanecer com eles. Quando ele estava reclinando à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes entregou. Seus olhos foram abertos e o reconheceram, mas ele tornou-se invisível para eles. Então disseram uns aos outros: não estava ardendo o nosso coração quando nos falava no caminho, quando nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os que andavam com ele, que disseram: realmente, o Senhor foi ressuscitado e apareceu a Simão. Aqueles contaram o acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Amém. Palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, por este texto, por esta palavra. Que Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, nos inspirando, nos ativando em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Amém, gente? Glória a Deus. Pessoal, o texto que nós lemos fala a respeito do caminho de Emaús, quando Jesus ele aparece ali a alguns de seus discípulos. Durante os últimos dias, nós falamos um pouco sobre o ministério de Jesus e falamos também a respeito da sua crucificação na sexta-feira. E quão difícil foi esse período da sua entrega ali na cruz do Calvário. Nós bem sabemos que este período que nós enxergamos ali como a sexta da paixão, né? A sexta-feira da paixão, sexta-feira do Calvário, é um dos períodos mais tensos em todo o ministério de Jesus, onde ele estava ali realmente tendo momentos de angústia, de aflição, tamanho o peso, a responsabilidade que estava por vir, que iria acontecer. E aqui no texto que nós acabamos de ler, vai dizer que Jesus, após ter sido crucificado e ter ressurgido ali dentre os mortos, ele aparece aos seus discípulos. E assim como nós conversamos na sexta-feira, nós percebemos algo muito interessante nesse texto. Vai dizer aqui no versículo número 17, que enquanto os discípulos estavam caminhando, Jesus ele aparece juntamente ali com eles naquele caminho, começa a conversar, mas só que os olhos dos discípulos estavam o quê, gente? Estavam vendados, estavam tapados, eles estavam como cegos. E nós sabemos muito bem que muitas vezes as dificuldades que enfrentamos, os desafios que enfrentamos, as lutas que enfrentamos, as provações que enfrentamos, elas tentam nos deixar cegos. Elas tentam roubar de nós a esperança, a visão. Porque uma vez que você não enxerga, você também tem dificuldade de quê? De se movimentar. Imagina só, tem um apagão aqui na igreja. Puf. Viu o barulho do apagão? Nós temos um apagão aqui na igreja. Todas as luzes se apagam. Certamente, você vai procurar alguma coisa para poder se apoiar, para conseguir sair desse lugar, sair desse ambiente. Talvez na sua casa não seja diferente. Então, a falta de visão afeta significativamente no nosso movimento, no nosso destino, nas nossas ações, naquilo que fazemos. E os discípulos, depois de perderem Jesus, depois de verem Jesus sendo crucificados, eles estavam impedidos de enxergar qualquer outro tipo de perspectiva na vida deles, na caminhada deles, no projeto deles, naquilo que Jesus havia dito que eles poderiam fazer e que eles deveriam ter feito, que era aguardar em Jerusalém. Ninguém obedeceu, todo mundo fugiu, todo mundo correu, todo mundo ficou com medo, porque eles estavam cegos pelo medo, cego pelas angústias, pela pressão, pelas dificuldades. Quem está me entendendo, diga amém. Na sexta-feira, eu compartilhei sobre o meu pai ter perdido os meus avós, e como foi difícil essa situação. Nós nos lembramos que quando ele perdeu a minha avó, logo depois ele perdeu o meu avô, e aí foram alguns tios na minha casa, alguns familiares, e eles procuravam alguns documentos ali dentro de casa, e perguntavam ali, cadê o William? Carteira, cadê a chave, cadê as coisas? E mesmo aquilo estando na frente dele, na cara dele, ele não conseguia enxergar. Ele falou assim, não sei cadê não, não sei cadê minha carteira, gente, não sei cadê meu documento, porque estava cego pela dor, pelo luto, assim como os discípulos também estavam cegos pelo luto, pela dor, pelas dificuldades. Muitas vezes na nossa vida, isso acontece, quando passamos por dores, por problemas, por adversidades, nós achamos que não há mais solução. Nos encontramos cegos, e pode até o próprio Cristo aparecer do nosso lado, que a gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente. Os discípulos enxergaram Jesus caminhando com ele, mas não o reconheceram. O versículo 17 vai dizer o seguinte, olha só que interessante. E ele lhes disse, que assuntos são estes que discutis enquanto caminhais? Olha só o que Jesus pergunta para os seus discípulos. Jesus não está perguntando para os seus discípulos para onde eles estão indo. Jesus não está perguntando para os seus discípulos o que eles vão fazer, o que eles estão fazendo. Não, ele pergunta o seguinte, olha, o que vocês estão discutindo
enquanto caminham. Gente, quem já viu pessoas discutindo na rua? Levanta a mão e diga amém. É inconveniente, né? Você fica até desconcertado, você fala assim, credo, coisa esquisita, coisa feia. Eu morro de vergonha, você até é doido. Nossa, eu não sei onde enfia a minha cabeça, mas meu Deus, credo, cara, dá vontade de sair correndo. Então, cada um tem um jeito, né? Meu Deus do céu, discutir na rua, na frente dos outros, não é comigo não, sai fora, credo. Mas aí, Jesus encontra eles discutindo, falando ali, tal, aquela confusão, e perguntou: o que vocês estão discutindo enquanto vocês estão caminhando? Certamente Jesus sabia para onde eles estavam indo, porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas, contudo, Ele traz essa oportunidade para que eles pudessem se situar. Todas as vezes que Jesus faz uma pergunta, não é porque Ele não sabe a resposta, mas é porque nós não sabemos aonde nós estamos. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Hoje pela manhã, a minha sobrinha me ligou, eu fui lá cortar o cabelo lá no... Ele nem veio hoje, cadê? Nem veio. Lá no Thales, ficou no padrão, aleluia. Me recebeu lá, cortei o cabelo, fui treinar, cheguei lá na academia, minha sobrinha me ligou. Ai de mim se eu não atendesse. Entendi. Oi, Esther, fala comigo. E aí começa a mostrar brinquedo, começa a mostrar um monte de coisa, e fala que está com saudade, e pergunta se vai mandar chocolate para ela. Você vai mandar chocolate para mim, tio? Eu falei assim, claro. Claro que eu vou mandar. E por que eu estou falando isso, gente? Porque eu me lembro que quando a Esther era bem menorzinha, nós pegamos ela rabiscando na parede e no sofá de casa, né, da casa do meu irmão. E estava lá botando para quebrar, e rabiscava e desenhava. E aí o Efraim, que é o meu irmão, chegou para ela e falou assim: Esther, o que você está fazendo? O que é isso que você está fazendo? Obviamente ele sabia o que ela estava fazendo. Quem está me entendendo, diga amém. Ele sabia o que ela estava fazendo, mas ela ainda não tinha consciência das suas ações. Então, quando Deus ele pergunta aonde nós estamos, assim como ele perguntou lá para Eva e para o Adão, não é verdade? Aonde vocês estão? Não é porque Deus não estava enxergando eles, mas é porque eles não tinham consciência da gravidade daquilo que eles estavam fazendo, daquilo que eles tinham feito. Quem está me entendendo, diga amém. Então, Jesus ele pergunta para os seus discípulos o seguinte: olha, o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham? Não é porque Jesus não sabia aonde eles estavam indo, ou qual era o assunto da discussão que estava ali naquela roda. Lógico que não, porque a palavra de Deus diz que o Senhor sonda o nosso coração. Então Ele sabe tudo que está aqui dentro e também tudo que está do lado de fora e tudo que está do lado de dentro. Ele conhece toda a nossa história. Mas aí Ele faz essa pergunta para que aqueles discípulos pudessem se situar. Mas a resposta dos discípulos foi surpreendente. Olha lá o versículo 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Próximo versículo. Que coisas? Jesus insiste. Que coisas que está acontecendo que eu não sei? Chega a ser engraçado, né, gente? Meu Deus do céu. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam: ele era um profeta. Olha só, gente, olha como que muda as coisas, né? Os mesmos discípulos que falaram que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, agora está dizendo que não, ele era um profeta, poderoso nas suas palavras e obras diante de Deus e diante de todo o povo. Próximo versículo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Próximo versículo. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Gente, olha que texto poderoso. Os discípulos tinham uma expectativa em Jesus, mas a expectativa que eles tinham em Jesus, a respeito do que ele faria, não era aquilo que Jesus havia passado para eles, ensinado para eles.
Jesus, em todo o seu ministério, alertou os seus discípulos dizendo o seguinte: olha, é necessário que eu passe pela cruz, que eu realmente passe por este lugar, passe por esse ambiente, mas para que eu traga vitória para vocês. Eu vou para a cruz ali, eu vou ser morto, mas eu vou vencer. Lá em João 14, nós lemos aqui numa quarta de oração, o texto que diz o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar um lugar. Amém, meus irmãos? Então olha o que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte: olha, eu vou para a eternidade, eu vou para a casa do meu pai, mas vocês estarão comigo. Eu vou, mas eu vou voltar, eu vou buscar vocês. Então Jesus sempre trouxe essa realidade para os seus discípulos, essa consciência para os seus discípulos, que era necessário que ele fosse crucificado, mas que ele voltaria, ele venceria a morte, ele traria de novo a justiça, a redenção, a remissão de pecados, a salvação, a vida plena. Jesus, ele mostrou em todo o seu ministério que isso era o que ia acontecer. Mas, contudo, as expectativas dos discípulos estavam erradas. Havia uma distorção na mente dos discípulos, e muitas vezes nós caminhamos com Deus com expectativas erradas, com entendimento errado, com uma perspectiva errada das coisas. Nós achamos que Deus, ele está para atender às nossas vontades, para atender às nossas demandas, mas Deus não está para atender a sua vontade não, meu irmão. Deus está para cumprir o propósito dele para a sua vida, e não aquilo que você acha que é melhor para você. Quem está me entendendo, diga amém. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Ele nos faz ir por caminhos que a gente acha que está sendo interessante, mas lá na frente a gente bota a mão na cabeça e fala assim: meu Deus, que arrependimento, por que eu abri essa porta, por que eu pisei nesse lugar, por que eu fiz isso? Agora, os planos do Senhor não são assim. Os planos do Senhor são perfeitos para você, e é os planos que Ele tem para você que você precisa buscar. Não é você entrar numa porta e dizer depois: Jesus, vem aqui me abençoar. Não é assim que funciona. É antes de você tomar qualquer decisão, você perguntar: Deus, é essa porta que eu preciso entrar? Deus, é esse caminho que eu preciso seguir? Por quê? Porque quando você toma uma decisão precipitada, você acha que quem errou não foi você. Quem errou foi o próprio Deus. Aí você se frustra e sai da igreja, sai chateado, sai com um bico desse tamanho. O que foi? Ah, não, porque eu estou na igreja e Deus falou isso e não fez, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí você joga a responsabilidade toda para Deus, como se Ele fosse o culpado. Mas, na verdade, a culpa não está em Deus, está na gente que não percebe e não entende os planos que Ele tem para a nossa vida. Meu irmão, muitas vezes a gente está caminhando, a gente está seguindo uma trilha, um projeto, um empreendimento, e o nosso Deus aparece do nosso lado. E aí você começa a falar assim: pastor, está tão difícil, pastor, está complicado, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma solução. E Jesus do seu lado, te perguntando: meu Deus, por que você está discutindo? Por que você está ansioso? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão cabisbaixo? Andando triste, toda moada? Por que vocês estão assim? O que está gerando isso? Gente, eles estavam tristes porque Jesus havia sido morto na cruz. Agora o próprio Cristo estava do lado deles, ou seja, o milagre já aconteceu. E não aconteceu em 3 dias não, porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte: olha, que ele virou para aquele ladrão que estava do lado dele lá na cruz, e ele falou o seguinte: olha, meu amigo, ainda o quê? Hoje você vai estar comigo na onde? No paraíso. Ele triunfou sobre a morte. No último suspiro que Jesus deu lá na cruz, meu irmão, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele arrancou a chave do diabo, ele trouxe redenção, ele inaugurou o céu, o paraíso. A bênção de Deus para a nossa vida, ela é instantânea, imediata. Agora, o fato é que muitas vezes a bênção demora a acontecer, não é porque Deus está preparando, porque Deus está lutando lá no céu. Nossa, isso aqui eu tenho que suar porque é muito difícil. Lógico que não.
A gente pensa que esses 3 dias, Deus ficou lutando numa queda de braço com o diabo, igual naquelas fotografias da internet, né? Aí a gente fica torcendo, vai Deus, vai Jesus, vence, vence. Lógico que não. O que Jesus fala já se torna real, acontece. Ele é soberano, ele é absoluto. Agora, a bênção dele já está liberada sobre a nossa vida, sobre a sua vida. O milagre já está disponível. Agora, muitas vezes nós não conseguimos acessá-lo, não é porque Deus está tendo dificuldade em preparar a resposta ou trazer a resposta para a gente, mas é porque a gente está desatento, porque a gente tomou decisões erradas, porque a gente está seguindo um lugar ruim. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus estava do lado deles, e eles questionando, mas cadê o nosso Messias? Jesus morreu na cruz, a gente está triste, a gente está cabisbaixo, e a resposta estava do lado. Meu irmão, às vezes a resposta, o milagre da sua oração, a resposta da sua oração, o milagre para a sua vida, está do seu lado e você não consegue perceber. Às vezes está diante de você e você não consegue enxergar. Você tem orado e fala assim, Deus, me responde. E Deus está te respondendo, está te mostrando, e você está assim, mas eu não estou enxergando. Deus, eu preciso de tomar uma água, eu estou morrendo de sede. Aí Deus vai, pega o copo e coloca na sua frente. Aí você chega aqui, olha, assim, nossa Deus, que sede. Nossa, eu estou morrendo de sede. A resposta está na sua cara. Milagre está do seu lado. Mas às vezes por você estar muito preocupado, muito ansioso, muito afobado, como a Lala falou no culto de jovens, né, como Marta, agitada demais. Marta e Maria, né? Agitada, preocupada demais, a gente perde a oportunidade de desfrutar da presença e de reconhecer que Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. No momento mais difícil, meu irmão, Jesus está do seu lado, Ele está com você, Ele não vai te abandonar, não vai te desamparar, porque isso é uma promessa dEle. Concluindo a nossa fala, porque essa noite, uma noite longa, aleluia, o texto vai dizer o seguinte, olha só que interessante. Vamos colocar ali o versículo número 23. E não acharam o corpo deles, elas voltaram e nos contaram ter tido visão de anjos, e esses disseram que ele estava vivo. Gente, olha só que interessante. As mulheres falaram que Jesus estava vivo, que o anjo confirmou para elas, mas só que olha só, mesmo elas tendo recebido essa notícia e passado essa notícia para eles, eles estavam ainda tristes, desanimados, cabisbaixos. Às vezes, Deus te dá uma resposta, Deus te dá uma direção, Deus fala com você no culto, olha, eu vou te usar, vai ser poderoso, confia em mim, eu estou com você, aleluia. E aí, em vez de você se animar e falar assim, amém, eu creio, você continua triste, porque você ainda não está enxergando as coisas. Você ainda não está vendo, assim, não, beleza, eu recebo, o pastor disse que a minha família é uma bênção. Mas o pastor não sabe como é que está lá em casa, não. Meu Deus do céu, lá está muito difícil. Não, mas os meus filhos são abençoados. Não, mas o pastor não conhece a minha luta. Não, mas você vai prosperar. Não, mas o pastor não sabe. Meu irmão, quem está liberando uma palavra para você não é o pastor Silas, mas é o próprio Deus, aquele que venceu na cruz, aquele que venceu a morte e está vivo hoje, assentado à direita do Pai. Quem crê comigo, diga amém. É Ele quem garante a resposta, a provisão, o milagre para a sua vida. É Ele quem te promete, é Ele quem estabelece sobre você um direcionamento, um propósito, um caminho. Ouça essas palavras com fé. Ele está vivo. Não pegue essa afirmação e coloque como uma dúvida no seu coração. O que é difícil demais para o nosso Deus fazer, meus irmãos? Nada. O que é impossível, Dudu, para Deus fazer, para Deus realizar? A maior vitória Ele provou que Ele tem poder para vencer, que é a vitória sobre a morte. O que Ele mais precisa provar? Então, se Deus falou algo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, apenas creia em nome de Jesus, porque a palavra de Deus tem poder. Quem crê comigo, diga amém. A palavra de Deus tem poder. Se os céus declararam que Ele está vivo, nós aqui na terra também afirmamos, sim, Ele está vivo, e nós testificamos da sua vida à nossa volta.
através dos sinais, dos milagres, dos prodígios. Mesmo que você ainda não consiga enxergar, meu irmão, Deus está fazendo, Deus está operando, tudo já está sob controle. Sabe, há um tempo atrás havia uma mística que existia ali no oceano, uma lula gigante. E ali os estudiosos sempre falavam, existe uma lula gigante aí no oceano, mas só que a gente não tem como provar que ela existe, não tem como provar. E aí, assim, houve algumas situações que trouxeram vários animais das profundezas do oceano, e vinham pedaços, né, dessa lula, mas ainda não era algo conclusivo. Aí eles começaram a estudar as baleias, né? Aí estudaram lá a baleia azul. A baleia azul, ela é a única baleia que consegue chegar nas regiões mais profundas do oceano. E aí, essa baleia, para vocês terem ideia, é como se fosse um prédio de 7 andares. É enorme, bicho gigantesco. E ela chega nessas regiões mais profundas. Mas como, né, a gente sabe, ela precisa subir para respirar. E aí, os pesquisadores começaram a perceber que haviam marcas na baleia de luta, marcas de desafios, marcas de tentáculos. Eles falaram assim, meu Deus, mas será? Como é que pode um bicho desse tamanho ter alguém que ainda tem coragem de enfrentar ele? E aí eles chegaram nessa conclusão, que sim, de fato, existe uma lula gigantesca que vive lá no oceano, nas profundezas, e que luta lá com essa baleia. A gente vê só os pedaços dela, de vez em quando. E hoje, a gente vê as marcas que ela deixa na baleia. Mas, contudo, ela é real. O que eu quero dizer para você? Meus irmãos, por mais que hoje os nossos olhos naturais não consigam contemplar Cristo vivo, encarnado aqui na nossa frente, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Nós podemos ver a marca da sua vitória, a marca da eternidade na nossa igreja, e isso aumenta a nossa fé. Todas as vezes que nós oramos, o céu se abre, a presença de Deus desce, e Ele começa a agir no nosso meio, curando pessoas, tocando pessoas, trazendo milagre e resposta, e isso são as marcas que o reino de Deus gera na nossa vida, e testifica no nosso coração, que sim, Ele está vivo, Ele está lá, assentado à direita de Deus, mas Ele também está aqui no nosso coração, no nosso meio, operando sinais, maravilhas. Ele vive, quem crê comigo, diga amém. Ele está vivo, aleluia. E aí olha lá o versículo que a gente parou, qual que era? 20 e quanto? 23. As mulheres haviam dito que Ele estava vivo, mas ainda assim os discípulos estavam cabisbaixos. Mesmo com um milagre na frente deles, na cara deles, mesmo com a resposta diante deles, continuavam desanimados, tristes. E o versículo 24 diz, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, olha que loucura, e encontraram tudo como as mulheres haviam dito, mas não viram. Mais uma vez, eles foram lá, viram que não tinha ninguém, mas ainda assim, estava difícil para crer. E lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. A minha Bíblia vai dizer o seguinte, olha só que interessante, esse é o versículo 25. Então lhes disse, insensatos e lentos de coração. Lentos de coração. Gente, eu sou um pouco agitado, só um pouquinho. Agora eu vou te falar, geralmente quem é muito agitado assim, não tem muita paciência com gente que é devagar demais. Não é verdade? Você está conversando com a pessoa, aí a pessoa não chega onde quer chegar. Fica 2 horas falando e você fala assim, meu Deus, vai posicionalmente, vai. E a pessoa fala, igual é minha mãe. Meu Deus do céu, aleluia. Eu amo a minha mãe. Eu escuto todos os áudios dela, os podcasts que ela me manda de 10 minutos, aleluia. Aí ela me liga para falar nada. E fica me alugando umas 2 horas no celular. Ai de mim se não atender, ai de mim. Eu faço questão, oi mãe, benção, fala comigo. E fala. Mas e aí mãe, e aí, o que você quer falar? Não meu filho, porque eu fui lá, não sei na onde. Tá mãe, mas e aí? Não, mas não sei o que lá. A gente parece que vai explodir. Às vezes eu fico pensando que Deus fica assim com a gente. Deus está falando e a gente está... Não, Deus, mas você não está entendendo. O meu problema
é desse tamanho aqui. E Deus fala assim, varoa, está aqui a sua resposta. Não, calma aí, Deus, você não está entendendo. A situação que aconteceu é essa aqui, ó. Dudu, aqui é a sua resposta diante da sua cara, vai lá. Não, peraí, Deus, você não está entendendo. Eu estou precisando disso aqui. Gente, às vezes a gente fica enrolando demais. Lento para crer, lentos demais para crer. Lentos para corresponder a Deus. Deus precisa que nós estejamos prontos, ativos, atentos. Quando Deus falar, você tem que crer e falar assim, Deus, eu creio, eu recebo, eu tiro de mim todo medo, eu tiro de mim toda ansiedade, toda preocupação, toda incredulidade, e eu me lanço através da fé naquilo que o Senhor tem para a minha vida. O único que pode te impedir de viver o milagre de Deus, a resposta de Deus, a bênção de Deus, não é o diabo não, é você mesmo. Porque o diabo não pode parar a obra que Deus começou, não, gente. Ele pode até tentar, mas ele não consegue parar, é impossível. Ele tentou Jesus lá durante 40 dias no deserto, falando assim, ó, se o Senhor é filho de Deus, se tu és filho de Deus, ó, transforma essa pedra em pão e se alimenta. Aí Jesus fala o quê? Nem só de pão, que é a igreja? Viverá um homem. Não, mas peraí, se tu és o filho de Deus, pule desse penhasco aqui e fala para os anjos te carregarem. E aí ele fala o seguinte, olha meu filho, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem está me entendendo, diga amém. O diabo pode até tentar, mas é impossível interromper o projeto de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Quem crê comigo, diga amém. Até o último minuto, o inimigo tentou. Quando Jesus estava lá naquela cruz, parece que incorporou lá o tinhoso nele, no ladrão que estava do lado dele. E o que o ladrão falou para Jesus? Se tu és o quê? O Filho de Deus, pula dessa cruz, salva-se a ti mesmo e salva a gente também. A mesma afirmativa do deserto. E mais uma vez, a gente percebe que nada pode interromper o plano de Deus, o projeto de Deus. Cristo se manteve fiel, a obra foi consumada, porque Ele é poderoso, e nada interrompe aquilo que Ele está fazendo. Quem crê comigo, diga amém, gente. A única pessoa que pode te impedir de viver milagre, Débora, é você mesmo, é só se você não quiser. O único cara que vai te impedir, Rafael, de viver o sobrenatural de Deus na sua vida, não é seus amigos, não é o diabo, é a gente, pela nossa lentidão, pelas nossas dúvidas, pela nossa inconstância, pela cegueira que muitas vezes nós temos na nossa vida. Meu irmão, eu oro para que você viva tudo que Deus prometeu para você, para que você viva todas as bênçãos do Senhor para a sua vida, para a sua família, e que você decida nessa noite crer com todas as suas forças e saber que Ele está com você, que Ele está ao seu lado, que Ele está te fortalecendo em nome de Jesus, amém, gente? Avançando, olha lá o versículo 26, não devia o Cristo sofrer essas coisas? Jesus ensinando para os discípulos, 27, vai lá, então, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, ele explicou ali o que havia acontecido. 28, vamos seguir. Agora chega um momento muito importante. Jesus estava se aproximando do povoado para o qual eles estavam indo. E aí Jesus fez com que fosse seguir adiante. Mas os discípulos o quê, gente? Olha lá o 29. Eles o quê? Insistiram muito para que ele ficasse. Muitas vezes isso acontece nos nossos dias. Por mais que a gente não consiga ter clareza da revelação de Deus, Deus está ali, encarnado, a resposta está do seu lado, o milagre está na sua frente, e por mais que você não consiga identificá-lo, existe algo que te faz insistir para que permaneça. Parece que realmente é algo divino, sabe? E ele fala o seguinte, olha, fique conosco, o dia já findou e está chegando a noite. É aquela pessoa que vem para a igreja e tipo assim, ainda não se decidiu. Vem na igreja, ouve a pregação, chora no louvor, mas ainda não se decidiu. Ela quer ficar perto,
mas ainda existem muitas escamas nos seus olhos. Ainda existe algo tapando a sua visão. Gosta de ouvir boas canções, coloca lá no WhatsApp, no Instagram, entende? Vem na igreja, tenta seguir, mas só que ainda está cega. É esse tipo de pessoa que eu estou falando. Quem está me entendendo, diga amém. Mas eu oro para que toda escama caia dos teus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Que você contemple verdadeiramente quem Jesus é e o que Ele espera que você faça. Olha só o que aconteceu no versículo 23, gente, 30, perdão. Quando estavam à mesa, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram o que, igreja? Abertos, e o reconheceram. Mas ele o quê? A maior revelação que você pode ter de Deus não acontece simplesmente num culto de domingo, numa pregação. A maior revelação que você vai ter de Deus vai acontecer quando você começa a estabelecer um relacionamento com Ele. Quando você busca além desse lugar. Você pode vir aqui, sentar no seu banquinho e orar e falar assim, e sair do mesmo jeito. Pode entrar e sair do mesmo jeito. Vem, ora, canta, mas sai do mesmo jeito. Mas eu tenho certeza que quando você começar a promover relacionamento, mesa, quando você começar a abrir a sua Bíblia na sua casa, colocar-se de joelho, começar a se consagrar, orar a Deus, você vai perceber que as escamas que estavam nos seus olhos vão cair. A minha maior experiência com Deus não foi num culto. A minha maior experiência com Deus foi no meu quarto, na minha casa. Eu senti fortemente o Espírito Santo dentro do meu quarto. Por muitos meses eu busquei ao Senhor, eu falava assim, Deus, eu quero uma experiência, me batiza, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter mais a Tua presença, e eu ia no culto, e eu buscava, mas o milagre não aconteceu no meio do culto. Poderia ter acontecido? Poderia, mas aconteceu lá na minha casa, lá no meu quarto. Fui levantar da cama depois que eu orei, quem disse que eu conseguia? Parecia que meu quarto virou uma sauna, tamanha a presença de Deus. Comecei a chorar, a tremer, falar coisas estranhas com a boca, língua estranha. Falei, o que está acontecendo comigo? Os céus haviam se aberto sobre mim, e a presença de Deus encheu aquele ambiente. Quando Jesus encontra um lugar de comunhão, de relacionamento, é isso que acontece, os seus olhos são abertos. Quando você está lá na sua célula, naquele momento de comunhão, naquele momento de confraternização, e Jesus se assenta naquele lugar, meu irmão, não tem como, a presença dele toma o ambiente, invade aquele ambiente e traz de fato graça, favor, poder, revelação, a ponto dos seus olhos serem abertos e você começar a entender, olha, hoje eu reconheço quem é Jesus, o que ele significa para mim. Quem está me entendendo, diga amém. Para finalizar, olha lá o versículo 32. Então perguntaram um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto ele falava no caminho? Gente, olha que interessante, eles estavam num caminho oposto à vontade de Deus. Deus falou assim, fiquem em Jerusalém. Eles não estavam em Jerusalém, estavam 11 quilômetros de distância de Jerusalém, indo para um outro lugar. Mas enquanto Jesus estava com eles ali naquele caminho, falando, ensinando, algo já estava acontecendo no coração deles, já estava queimando no coração deles. Sabe, meu irmão, aquela pessoa que vem na igreja, mas ainda está relutando, não está conseguindo enxergar, meu irmão, Deus está trabalhando, algo está acontecendo, por mais que você venha dia sim, dia não sei, meu irmão, creia no que eu estou falando aqui para você. Uma hora, e eu oro para que chegue rápido, uma hora, as escamas dos seus olhos vão cair, e você vai ter uma revelação, um encontro profundo com Deus, um encontro que você nunca imaginou que ia ter na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Enquanto você vem e ouve as palavras aqui liberadas nessa noite, ouve as canções, algo queima no seu coração, mas quando Jesus está à mesa e parte o pão e promove comunhão, aí as suas escamas, elas caem. E aí fala o seguinte, olha só, e ele nos falava no caminho,
e nos explicava as Escrituras, versículo 33, imediatamente levantaram-se e foram para onde, gente? Não ouvi, só a Miriam que falou. Foram para onde? Jerusalém. Voltaram ao propósito inicial, aquilo que Jesus havia estabelecido para eles. Antes de Jesus se entregar naquela cruz, ele fala o seguinte: olha, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, até que venham sobre vocês o meu Espírito, permaneçam nessa cidade. Mas eles não fizeram dessa forma. Eles começaram a trilhar outros caminhos, e talvez nessa noite você possa estar trilhando outros caminhos, caminhos distantes do Senhor e da presença do Senhor. E esse caminho que você pode estar trilhando nessa noite, pode estar gerando dúvida para o seu coração, incredulidade para o seu coração, tristeza para o seu coração, angústia. Deus, Ele te deu uma palavra. Eu tenho certeza, meu irmão, que todo mundo se lembra das promessas de Deus, da palavra que Ele liberou um dia sobre a nossa vida, mas por algum motivo, por alguma decepção, por algum líder, por alguma dor, por alguma razão, você está distante daquilo que Deus havia falado para o seu coração. Os discípulos estavam a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Jesus falou: fiquem em Jerusalém. Quantas vezes Deus libera uma palavra para a nossa vida, uma promessa para a nossa vida, fala assim: Aline, você vai ser uma bênção, seu ministério vai fluir. Guim, você vai ser uma bênção, sua casa, aleluia. Bela, Tiago, Larissa. Mas só que aí as dificuldades da vida, as dores da vida, as tristezas da vida, as pressões da vida, aquilo que gerava esperança no nosso coração parece que não está gerando mais. E você começa a ir para um outro caminho, a se distanciar do foco, da promessa, daquilo que Deus falou para você fazer. Aí você deixou de orar e começou a orar só de vez em quando, deixou de ler e começou a ler de vez em quando. Daí daqui a pouco você não ora mais, não lê mais, não jejua mais, não entende mais nada. Não entende, o próprio Cristo aparece do seu lado e você não consegue perceber. Deus move na igreja, mas você não percebe. Deus age na igreja, mas o seu coração está longe demais, porque foi ferido, porque foi machucado, porque viu alguma coisa acontecer que te desagradou. Pastor, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou servir, eu não quero mais cantar, não quero tocar, não quero ajudar. Não aguento, não tenho mais paciência. Imagina se Deus falasse isso com você. Ah não, Marcelão, chega, você está errando demais. Eu estou cansado. Deus insistiu em cada um de nós. E até quando nós viramos as costas para Ele, Ele foi lá, cutucou no nosso ombro e falou assim: para onde vocês estão indo? O que vocês estão arrumando? Até quando você falou assim: vou para outro lugar, vou embora. Os discípulos viram Jesus morrendo na cruz e falaram assim: o quê? Nós não vamos ficar aqui de jeito nenhum, nós vamos meter o pé. Aí Ele vai lá, cutuca todo mundo e fala assim: gente, vocês estão indo para onde? Que é isso? Aí na hora que a ficha cai, eles falam: nossa, eu preciso voltar, eu preciso regressar, eu preciso ir novamente para o lugar que Deus me mandou ficar, permanecer, porque é nesse lugar de obediência, de permanência, que o milagre acontece, que a graça acontece, que nós somos fortalecidos, que somos cheios do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém, gente. Não sei qual caminho você está seguindo, meu irmão. Talvez você está aqui hoje na igreja e o seu coração está longe daqui. Talvez você está aqui hoje me ouvindo falar, mas o seu coração, a sua entrega, a sua paixão já está distante, já está num outro lugar. E eu não quero saber os motivos, não quero saber, não me cabe saber também. O que me interessa é saber que Jesus, Ele é o médico dos médicos. Toda ferida que alguém fez em você, gerou em você, Jesus pode curar. Mas pastor, Jesus pode curar. Ah, pastor, mas você não... Jesus pode curar. Todo vício que você tenha dificuldade, Jesus pode libertar. Não, pastor, mas você não sabe, Jesus pode libertar. Jesus está do seu lado e fala assim: olha, eu estou vivo, cara. É igual aquela foto lá do Instagram, né? Toda Páscoa aparece Jesus assim no túmulo. Ele está vivo, ele não está mais enterrado não, gente. Ele não está dentro de uma montanha não, gente. Ele não está na cruz não, ele está vivo. Ele venceu a morte.
Não, pastor, mas você não sabe a minha dificuldade. Eu não preciso saber. Mas, pastor, eu estou seguindo esse caminho aqui porque tal coisa aconteceu. Ok, mas essa noite, Jesus está cutucando o seu ombro e está falando o seguinte: gente, vocês estão indo para onde? Abra os seus olhos, retorne ao lugar que era para vocês terem permanecido. Que lugar é esse, pastor? Lugar de busca, lugar de serviço, lugar de entrega. Quantos se lembram da última vez que veio ao culto e chorou? De doer a barriga, de tanto que chorou, de ficar constipado aqui, o nariz vermelho. Qual foi a última vez que você se derramou diante da presença de Deus? Qual foi a última vez que você cantou como se não houvesse amanhã? Se entregou mesmo naquela adoração? Qual foi a última vez que você orou e levantou do seu lugar com realmente autoridade, fervor e falou assim: não, eu creio nisso aqui? Qual foi a última vez? Às vezes a gente está caminhando no automático, mas caminhando para distante da presença, para distante do propósito, para distante do lugar que Deus espera que nós estejamos. Essa noite é uma noite de nós retornarmos ao começo de tudo, retornarmos ao lugar que Deus estabeleceu para a nossa vida. Aquele que servia, é tempo de voltar a servir. Aquele que ajudava e não ajuda mais, é tempo de voltar a ajudar. Aquele que fazia, mas hoje não faz mais, é tempo de voltar. Por quê? Porque Jesus te garante, meu irmão, força, vitória, coragem, fé, ânimo para prosseguir, para continuar em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Essa aí mesmo, varão. Essa daí, essa é boa demais. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Nessa Páscoa, a mensagem que eu tenho para você, que eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, é uma mensagem simples, mas é uma mensagem poderosa. É uma mensagem que mudou a história. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E não existe nada que Ele não consiga realizar. Não existe nada que Ele não consiga fazer. Todo desânimo, todo cansaço, toda inconstância, todo pecado, toda cegueira, toda apatia espiritual, nós declaramos em nome de Jesus que não tem poder sobre a nossa vida e não tem poder sobre a nossa igreja, no nome de Jesus. Porque nós fomos chamados por um lugar maior, por um projeto maior, por um propósito maior. Deus está levantando essa igreja para impactar essa cidade, para mudar essa geração, para anunciar as coisas grandes, as coisas escondidas do reino de Deus a todos aqueles que precisam. Em nome de Jesus, creia nisso, meu irmão. Deus quer usar a sua vida. Aquele que pode interromper o projeto de Deus, ninguém pode interromper. É só se você não quiser. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu convido você a se lançar com todas as suas forças na presença do Eterno e a dizer: Senhor, me usa a minha vida, trabalha comigo. Deus, eu quero ser um cooperador. Eu quero, Deus, nessa Páscoa, fazer com que realmente o seu sacrifício naquela cruz tenha sentido para mim, tenha sentido para a minha família. Deus, me coloca, Pai, para fazer algo que me aponte a sua cruz, me aponte aquilo que o Senhor consumou ali naquele Calvário. Meu irmão, Jesus não morreu na cruz para te dar carro, não. Jesus não morreu na cruz para você ficar sentado bonitinho, confortável no banco, não. Deus não morreu numa cruz para você ficar na sua casa confortável, não. Deus morreu numa cruz porque Ele estabeleceu uma missão para a sua vida: anunciar as boas novas, pregar o evangelho a toda criatura e a declarar a vida de Deus, o reino de Deus, o poder de Deus. Deus está te chamando para se mover juntamente com Ele. Não é para sair do propósito, não é para desistir da promessa, mas é para manter-se firme em nome de Jesus. Tem alguém me entendendo nessa noite? É tempo de permanecer firmes, firmes nas promessas, firmes no propósito, firmes na palavra, firmes na direção, firmes naquilo que Jesus está fazendo e naquilo que Ele está falando. O cansaço pode vir, meu irmão.
as dificuldades podem vir, as dores podem acontecer. Nós sabemos muito bem que o dia mau, ele aparece sem avisar, ele bate na nossa porta sem avisar, mas contudo, nós sabemos que nós estamos em Cristo. Então quando o dia mau bater na sua porta, quando a dificuldade bater na sua porta, quem vai abrir a sua porta é o próprio Cordeiro de Deus, e vai dizer que na sua casa, na sua família, na sua vida, não há espaço para dor, para inconstância, para depressão, para angústia, para nada disso. Quem crê comigo, diga amém, aleluia. Jesus está vivo, e Ele vive em você. Não há espaço para mais nada. Não há espaço para mais nada. Ele está vivo, nele nos movemos, nele permanecemos. É tempo de voltar para Jerusalém, meus irmãos, e sermos cheios do Espírito Santo. É tempo de voltar àquele lugar de entrega, de obediência, e a dizer: Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu estou muito longe, eu estou distante demais, mas hoje é Páscoa, e eu creio que o Senhor já está vivo, o Senhor ressuscitou, o Senhor está me mostrando aqui coisas grandiosas, coisas que eu não entendo. Jesus, eu quero estar mais perto de Ti. Esse é o nosso desejo, Jesus. Essa é a nossa oração. Coloque a mão no seu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos fazer dessa canção a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos dizer: quero voltar. Quero voltar ao início. Canta aí. Contigo. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, diga isso. E vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras. Diga: eu me arrependo. E eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Diga isso. E eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero convidar os nossos líderes aqui à frente, em nome de Jesus. Você que é líder de célula, líderes de célula, quero que os líderes de célula estejam aqui à frente. E você que está me ouvindo aí no seu banco, talvez você está indo muito longe, distante de Jerusalém. Essa noite é noite de retornar, é noite de voltar, é noite de regressar às primeiras obras, de rever os seus conceitos, os seus valores, é noite de reconstruir. É noite que Jesus te convida a um novo caminho, te convida a um novo lugar. Quem está me entendendo, diga amém, gente. É tempo de voltar a Deus, é tempo de voltar ao Senhor, é tempo de encontrar-se com Ele. Pastor, mas está doendo, pastor. Meu irmão, Ele está vivo, a maior vitória Ele já garantiu. O que Ele não consegue fazer, o que é impossível para Ele realizar, nós queremos orar por você nessa noite. Nós queremos declarar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Não importa qual seja o tamanho do seu desafio, o Senhor conhece. Você vai ter uma oportunidade única nessa noite. Você vai vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Se você sentir vontade de compartilhar com algum líder que está aqui na frente, qual é o seu desafio, quais são as suas dificuldades, você vai poder fazer isso. Vai dizer: olha, eu preciso de ajuda nisso, ore por mim,
ore nessa área da minha vida. Mas se contudo você não quiser falar, não tem problema, meu irmão. Simplesmente venha, porque Deus, Ele sonda o seu coração. Deus sonda o seu coração. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está se passando. Que nessa Páscoa você viva o recomeço do Senhor na sua vida. Que nessa Páscoa você tenha um encontro genuíno com o Espírito Santo. E que Jesus viva verdadeiramente no seu coração. Deus separou essa noite para você, para ter um encontro com você. Não importa quão longe você andou, quão distante você caminhou, quão difícil tem sido, não importa quais sejam a proporção dos seus desafios, Jesus está vivo e Ele pode trazer alívio para o seu coração, cura para o seu coração, resposta para o seu coração, milagre para a sua vida. Quem crê, diga amém. Eu quero que você saia com fé do seu lugar. Não é porque o pastor está chamando, não. Mas é porque o próprio Cristo está aqui. E Ele te convida a recomeçar. Ele te convida a crer e a entregar tudo nas mãos dEle. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha receber essa oração. Diga: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pode vir, gente. Eu quero voltar ao primeiro. Pode escolher um líder e vá receber a sua oração em nome de Jesus. Eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro. Meu Deus, eu sinto a Tua presença aqui, Jesus. Meu corpo está todo arrepiado. Esse altar agora virou um altar, virou uma noite de tratamento. Pessoas estão sendo curadas aqui nessa noite. Oh, aleluia! Aleluia! Seja curado, seja curada. Jesus te ama, meu irmão. Jesus não desistiu de você, não. Ele está vivo, Ele confia em você, Ele investe em você. O que Jesus não faria por você? Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Me ama, Ele me ama.
Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama. Amar. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai, a redenção, se a graça é um oceano, eu vejo Jesus curando pessoas nessa noite, aleluia. E o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que o céu se une à terra, e o céu se une à terra com... Não há tempo para ressentimentos, não. Em meu peito acelerado, não tenho tempo para perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me... Você pode levantar as suas mãos e receber desse amor. Diga: me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Oh, 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 oh. Ele te ama, Ele te ama. Não se esqueça disso, não se esqueça disso. Ele se entregou por você, Ele morreu na cruz por você. O que Jesus não faria, o que Jesus não faria, o que Ele não faria por você. Ele te ama com toda a sua força, com tudo que Ele é. Ele te ama e Ele demonstra desse amor por você todos os dias. Todos os dias existe uma nuvem, existe uma cachoeira de amor sobre a sua vida, algo que você não consegue controlar, algo que você não consegue conter. É o amor de Deus por você, é o amor do Eterno pela sua vida. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama nessa noite, e eu quero que você entenda isso e receba dessa verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele. Eu quero que você junte com alguém nessa noite, homens com homens, mulheres com mulheres. Você vai abraçar essa pessoa, você vai abraçar essa pessoa em nome de Jesus. Eu quero que você comece a abraçar essa pessoa e a dizer: olha, eu estou ministrando sobre você o amor de Deus. Deus está vivo, Jesus está vivo, e eu estou ministrando isso sobre a sua vida. Eu estou declarando sobre a sua vida o amor do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo. Vamos lá, os líderes podem ir também para os bancos para poder ter esse momento. Eu quero que você se junte com alguém.
Dê um abraço forte nessa pessoa e comece a dizer: olha, eu estou declarando sobre você o amor de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está passando, não sei quais são as lutas, não sei quais são os seus desafios, mas eu declaro sobre a sua vida o amor de Deus. Jesus te ama, Jesus te ama, Ele está com você, Ele está com você, Ele te fortalece, Ele tem uma obra na sua vida. Não esqueça disso. Não importa qual caminho você está seguindo, não importa quão longe você já chegou, quão distante você está, meu irmão, não existe distância que o amor de Deus, que a bondade de Deus não consiga alcançar. Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele está alcançando o seu coração com amor, Ele está alcançando o seu coração com resposta, em nome de Jesus. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de desistir, não é tempo de parar, mas é tempo de recebermos desse amor, amor que nos dá força, força para seguir, força para continuar. É o amor de Deus sobre a nossa vida, aleluia. Receba desse amor, receba desse amor, receba dessa presença, amor que vence a morte, que vence o medo, que vence a angústia, amor que nos fortalece. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu declaro sobre a sua vida uma vida segura, livre do medo, livre da condenação, livre do desespero, dos traumas. Eu declaro uma vida repleta de graça, repleta de favor, uma vida repleta da presença de Deus. Oh, aleluia! Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor venceu a morte. O Senhor foi crucificado, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo e o Senhor está nesse lugar. Nós sentimos a tua presença. O Senhor é real nesta igreja. Nós te bendizemos. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que traz vida, que traz força e esperança. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos. Nós te amamos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o teu amor, ele nos alcançou. Nós temos vida, vida abundante por causa do seu amor, por causa da sua entrega. E a sua vida hoje queima no nosso coração, queima no nosso peito. O nosso choro, a nossa emoção nessa noite é de alegria, por saber que um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão gigantesco vive no nosso coração, vive no nosso coração, traz cura ao nosso coração, traz esperança para a nossa vida. Obrigado, Jesus. O que é difícil demais para o Senhor, nada é impossível para o nosso Deus. Ele venceu a morte, Ele está vivo. Se você crê, meu irmão, levanta a sua mão e comece a aplaudir a Jesus, a glorificar a Jesus, a bendizer o nome dEle, a dizer que Ele é santo, 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 santo é o Cordeiro de Deus. Ele está vivo, Ele está vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ele está vivo, Ele está vivo. A nossa fé não é vã, porque Cristo está vivo, Ele está vivo, e nós celebramos isso nessa noite. Quem crê comigo, diga amém. Quem crê comigo, levanta a mão e diga: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode se assentar com alegria, meu irmão. Jesus está vivo. Aleluia. Nós teremos a apresentação das crianças agora.
O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ele ressuscitou, ele vive hoje para sempre, ele ressuscitou, diga, para sempre exaltado ele é, sempre ele vive, ele ressuscitou, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. cantamos aleluia, Ao Rei da Glória, aleluia, aquele que venceu a morte. cantamos aleluia, 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 ele vive para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ele ressuscitou, Aleluia, glória a Jesus.